Olá, seguidores do canal, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Este é o segundo vídeo da série Desenhando Cabeças, utilizando o método do Andrew Loomis. No primeiro vídeo foi um vídeo introdutório, onde eu fiz uma introdução para vocês do que seria essa série, né? E este é o segundo vídeo. Dessa série, como desenhar cabeças, utilizando o método Loomis. Aqui eu já avancei bastante, né? No primeiro vídeo eu mostrei para vocês os círculos, né? Eu expliquei do que se trataria esse tutorial, essa videoaula, né? Aqui tem um círculo, aqui tem outro círculo e aqui tem outro círculo, que são 3 personagens, né? Eu expliquei no primeiro vídeo, né? Se você ainda não assistiu, assista, que eu explico nele mais detalhadamente, né? Com a introdução do que se trataria essa série. E esse é o segundo vídeo, e aqui eu vou dar continuidade na explicação para vocês referente ao método Loomis, do Andrew Loomis. Aqui eu já defini, né? Defini o rosto do primeiro personagem, né? Que é o Capitão Kirk, né? O ator William Shatner. Aqui eu já havia estabelecido a circunferência, né? A circunferência. E aqui, seguindo as medidas do método Loomis, eu fui colocando os elementos do rosto, né? O método Loomis nada mais é do que um círculo, né? Uma circunferência, um círculo, onde dentro desse círculo é estabelecido uma linha, né? Horizontal no meio dele, cortando ele ao meio, né? É feita uma linha horizontal, que é a linha da altura da sobrancelha, né? Do rosto, né? Então nós temos a circunferência e é estabelecido uma linha horizontal, correto? No meio dessa circunferência. Mais acima é estabelecida outra linha, que é a linha da limítrofe, onde inicia o cabelo, né? Os fios da cabeça, o cabelo da cabeça, né? Essa linha aqui de cima. Mais abaixo é estabelecida outra linha horizontal, que é a base, que serve de base para estabelecer a ponta do nariz, como vocês podem ver aqui, tá? É só uma guia, tá, pessoal? É uma guia para situar a base do nariz, tá? Essa linha de baixo. Então, recapitulando, essa linha de baixo é a linha base do nariz, onde nós estabelecemos a linha base do nariz, para ter uma noção onde o nariz termina. Na linha do meio nós temos a linha da sobrancelha do rosto, correto? E na linha acima nós temos aonde inicia os fios do cabelo na cabeça, aqui mais ou menos nessa altura, né? Então nós temos 3 linhas na mesma medida, vocês podem ver, né? Medida exata, né? Do centro até a linha do meio, né? Aqui nós temos uma medida e aqui nós temos outra medida compatível. Depois é feita, estabelecida uma linha na vertical, né? Como se fosse uma cruz, né? É estabelecida uma linha na vertical,
que é para a gente estabelecer a medida do contorno do rosto, correto? Aqui nós temos então mais uma medida, é feito mais uma medida, seguindo as medidas anteriores, né? E é jogada mais uma medida para baixo, né? Mas aqui no caso, eu fiz um pouco menor, porque como não se trata de uma criação de um personagem, se trata de uma pessoa real. Aqui eu estou retratando um rosto, uma fisionomia de uma pessoa real, né, que é o ator William Shatner, né? Então, para eu conseguir a semelhança exata, eu tenho que aproximar o máximo possível é, é, da fisionomia dele, né? Correto? E eu tenho que seguir ser o mais fiel possível às medidas do rosto dele, né? Então, o método Loomis nos fornece uma estrutura, como eu disse antes no vídeo anterior, na introdução. O método Loomis ele nos dá a estrutura, a base para ser estabelecido o desenho em cima dessa estrutura. Então, aqui como se trata de uma pessoa real, eu tenho que chegar o máximo possível das medidas, utilizando a estrutura, tá, que eu tenho para estabelecer os elementos do rosto, correto? Então aqui, como para chegar ao máximo da semelhança dele, eu fiz a medida do queixo, a medida da mandíbula dele, um pouquinho menor, tá? Que está um pouquinho mais acima. Eu não fiz uma medida exata das medidas anteriores, tá? Aqui, como eu quero chegar ao máximo da fisionomia do ator, então eu tentei me aproximar ao máximo da medida do rosto dele, né? No caso, é um pouquinho menor. É um pouquinho menor, vocês podem ver, comparar, né, as medidas anteriores, né? Aqui eu tenho, né? E aqui eu tenho outra medida exata. Mas só que quando chega aqui para me estabelecer a altura do queixo, vocês podem perceber que está um pouquinho menor, exatamente o que eu disse agora. Como se trata de uma pessoa real e não de um personagem fictício, né? Então eu tenho que ser o mais fiel possível a esse retrato, a esse rosto, que no caso é do ator William Shatner, né? Capitão Kirk, né? Da série Star Trek. Então aqui eu já tenho ele, né? Seguindo a base do método Loomis, como vocês podem ver, né? Aqui eu já tenho o parecido do ator, tá? Aqui eu já tenho a semelhança dele, eu consigo ver o rosto dele aqui. Aqui eu já coloquei todos os elementos, coloquei a sobrancelha, já estabeleci o nariz, desenhei as fossas nasais, tá? Aqui o lábio superior, o lábio inferior, a boca, já estabeleci a boca, né? A linha do rosto, já fechei a linha do rosto, né? E aqui eu já tenho a fisionomia do ator. Agora eu vou aplicar vou desenhar os olhos dele, né? No caso aqui, e depois os demais elementos, né? Orelha e cabelos, né? E já terei o retrato dele aqui praticamente feito. E depois, posteriormente, vou passar para os outros personagens, né? E aqui será o Sr. Spock, né? E abaixo aqui será o Dr. Bones, né? Então aqui eu já tenho o Capitão Kirk, né? O ator William Shatner. Aqui eu já tenho ele, a fisionomia, como vocês podem ver. Essa é a referência que eu utilizei para fazer esse trabalho, esse tutorial de estudo, né, para vocês. Como vocês podem ver, o parecido eu já tenho, a semelhança. Como vocês podem ver, essa é a referência que eu estou utilizando. Aqui é o Capitão Kirk, né? Essa é a referência que eu estou usando para me guiar, né? Para pegar a fisionomia do ator, né? Aqui a cabeça dele está levemente inclinada, né? Levemente inclinada para a direita, né? E
Vocês podem reparar o formato do rosto, ele está com o rosto inclinado, uma leve inclinação para a direita, né? Foi o que eu retratei aqui, né? Esse eixo, a cabeça dele, né? Não está totalmente reta, ela está inclinada levemente para a direita, né? Para o lado direito, né? Que é o eixo da cabeça, né? Então, como vocês podem ver, né? Aqui eu já tenho o ator William Shatner, tá? Aqui eu já tenho a fisionomia, eu já consigo enxergar, tá? Completamente, praticamente completamente, só faltam os olhos, porque os olhos são os principais, é o principal elemento, né? Porque os olhos que dá a expressão, né? Os olhos são o elemento mais expressivo do rosto, um dos elementos mais expressivos, né? Os olhos transmitem a expressão da pessoa, né? Mas aqui eu não preciso ver os olhos dele para já ver que eu já tenho a semelhança dele, né? Baseando-me na estrutura do método do Andrew Loomis, né? Aqui eu já tenho toda o parecido, toda a semelhança do ator, como vocês podem ver, né? Como esse método ele é um dos melhores, né? Para a gente desenhar rostos, né? Pessoas, porque ele realmente nos dá a base, né? Para a gente conseguir, né? Desenhar qualquer rosto, tá bom, pessoal? Tá? O método Luminis, ele nos dá a base, tá? A estrutura, tá? Com o método Luminis, é possível desenhar qualquer rosto. Aí, claro, você vai ter que, né, seguir, se não for um personagem criado, um personagem fictício da sua imaginação, se for uma pessoa real, né, da vida real, né, você, utilizando a base, que é o método Loomis, que você vai ter, né, para estruturar o desenho que você quer retratar, né? Então você vai ter a base, né? E claro, aí você vai ter que chegar ao máximo, obedecendo as medidas do rosto, né? Da pessoa que você quer retratar, né? Quer retratar, no caso, né? Então aí você vai ter que se aproximar ao máximo, respeitando as medidas do rosto dessa pessoa, né? Caso não seja um personagem criado, tá? Agora, se for um personagem, você pode, claro, você pode seguir as medidas que você desejar, né? Mas caso contrário, caso não seja um personagem fictício, caso seja uma pessoa real, da vida real, então sim é preciso respeitar, né, as medidas do rosto dessa pessoa, né? Como a medida do nariz, né? A altura dos olhos, né? A altura da sobrancelha, a forma da sobrancelha, né? Forma das fossas nasais, né? Forma da boca, a altura da boca, né? Forma do rosto, tudo isso define a fisionomia de cada pessoa, né? Então, como vocês podem ver, eu defini, né? Seguindo as medidas do rosto do ator, segundo a referência que eu tenho aqui, vocês podem ver que eu consegui o parecido, a semelhança. Mesmo sem ter desenhado os olhos dele, eu já consigo ver o parecido, né? A semelhança. Vocês podem notar? Aqui a referência, Capitão Kirk, e aqui o esboço, o desenho, a estrutura do Andrew Loomis, e aqui o rosto do Capitão Kirk, o ator William Shatner. Tá bom, pessoal? Então essa foi a segunda videoaula, tá? O segundo vídeo, o segundo tutorial, tá? Explicando como funciona o método Loomis,
tá bom? Para vocês entenderem, tá? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, né, a ideia, né? Então é isso, pessoal. Foi estabelecida a circunferência, né? No meio dessa circunferência é estabelecida uma linha ao meio, na horizontal, depois outra linha acima, depois outra linha abaixo, que é a linha base do nariz, a linha de cima é a linha base dos fios do cabelo da cabeça, tá? E depois é estabelecido a, as linhas laterais, né? Que estabelece a largura do rosto, né? Segundo a pessoa que você esteja retratando, você vai ser fiel às medidas do rosto dessa pessoa, correto? E depois boca, e depois os detalhes, e depois os olhos para fechar o rosto, né? Para completar o rosto, né, do retrato. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo tutorial, nessa segunda videoaula, né, mostrando para vocês, né, como está indo o processo, né, desse trabalho, né, que vai ser uma ilustração, né, da série Star Trek, tá bom? Começando aqui, eu comecei com o Capitão Kirk, aqui o Sr. Spock, que será o Sr. Spock, e abaixo será o Dr. Bones. Tá bom, pessoal? Então esse é o segundo vídeo da série Desenhando Cabeças de maneira fácil, utilizando o método do Andrew Loomis, grande ilustrador norte-americano, professor. Até o próximo vídeo, pessoal. No próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês o processo, tá? Eu já vou ter avançado bastante. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já o Capitão Kirk praticamente finalizado e iniciando o Sr. Spock, tá bom? No terceiro vídeo, tá? No terceiro vídeo será mostrando o processo de finalização do Capitão Kirk, já iniciando o Sr. Spock. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Meu nome é Leandro Vieira, eu sou professor de desenho, sou artista, quadrinista, ilustrador, tá bom? Se você gosta do mundo das artes, se você gosta de desenhar, seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? Se inscreva aqui, tá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Se você gosta desse universo das artes, né? Por algum motivo, se você se interessa pelo desenho, se você tem vontade de aprender a desenhar, a pintar, tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Aqui você vai estar aprendendo muitas coisas interessantes dentro desse universo, tá? Do mundo das artes visuais, tá bom? Desenho, mais precisamente, mas também da pintura, tá? Mais pra frente eu estarei fazendo tutoriais também de pintura guache, tá bom? Aquarela, tá? Mas começando aqui esses primeiros tutoriais, eu estou fazendo mais tutoriais de desenho, né? Fundamentos do desenho, mas nos próximos vídeos posteriores eu estarei também trazendo tutoriais de pintura, pintura guache, tá? E aquarela, tá bom? Pintando retratos a guache, tá? E fazendo algumas ilustrações, tá bom? E também vou trazer um pouco também de quadrinhos, tá? Enfim, o universo das artes em geral, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Para mais conteúdos como este, comente, deixe a sua curtida, compartilhe, né? Com quem também aprecia o desenho. Se você conhece alguém que gosta de desenho, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom, pessoal? E nós nos vemos no próximo vídeo, que será o terceiro vídeo dessa série Desenhando Cabeças, utilizando o método
do Andrew Loomis, tá bom? No terceiro vídeo eu vou mostrar a finalização do Capitão Kirk e começando o Sr. Spock, tá? E assim sucessivamente. Depois do Sr. Spock será o Dr. Bones, tá? Até a finalização total dessa ilustração, desse cartaz. Tá bom, pessoal? Que eu estou desenhando, mas também já fazendo esse tutorial, né? Que também é um trabalho, mas também utilizando esse trabalho para a gravação desse tutorial para vocês. Tá bom, pessoal? Então nós nos vemos no terceiro vídeo da série, tá? Desenhando cabeças com o método Loomis. Até o próximo vídeo, pessoal.